conversamos com o Flor e hoje estamos com o Jacó, o boné do cabra aqui. Jacó Lula da Silva, não é brinquedo não, né? Tá aqui da nossa frente. O nosso companheiro de bancada, André, doutor André, não apareceu. Diz ele que tá na Alba, vai ficar por lá, viu, André? E aí, Jacó, grande Jacó, a cidade conhece Jacó, andou muito com a gente por aqui. Jacó, fala aí um pouco aí, dá uma boa noite para essa audiência aí de milhões, né, de telespectadores e ouvintes no Brasil, no Loudfade e no mundo. Boa noite, Lau. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham, Lau. Queria agradecer a sua generosidade de abrir esse espaço para que a gente possa bater esse papo aqui gostoso e informar, né, as pessoas que nos acompanham, que lhe acompanham, na verdade, nas suas redes sociais. Quero lhe parabenizar pelo seu trabalho e agradecer imensamente a oportunidade e me colocar à sua inteira disposição, meu guerreiro. Tudo bem, Jacó é modesto. Isso aqui está custando 5 mil esse programa aqui, está dizendo que eu convidei ele. Eu vendi o horário a ele aqui, 5 mil reais. Eu não sei quem vai pagar, viu? Mas é por aí. E aí, Jacó, me fala um pouco da sua história, né? Como é que você... essa vida da política, quando é que começa lá na roça, né? Por que Sebo nas Canelas? Fala um pouco de você aí. Olá, deixa eu lhe dizer, eu nasci em Jacobina e vivi em Jacobina até minha adolescência. Eu saí de Jacobina com 17 anos, fui estudar em Irecê. Eu fiz o curso na época de técnico em agropecuária. E a partir do meu curso eu comecei a trabalhar com os agricultores familiares da minha região. E fruto desse trabalho foi crescendo e culminou com a criação de uma organização não governamental chamada Centro de Assessoria do Assuruá. Essa instituição, eu com um grupo de jovens amigos na época, nós criamos no ano de 1990. E desde então eu venho trabalhando com os agricultores familiares da nossa terra. E uma das coisas que nos motivou, né, foi exatamente essa coisa do conceito, Lau. E você é daqui da cidade e já ouviu muito falar, né, que você é um pouco mais velho do que eu, muito falar que tinha que se combater a seca, que no sertão não chovia, né? E naquela época, nos anos 70, 80, quando a gente tinha um período de seca... Você falou em vender a joia da coroa para combater a seca. Isso. E naquela época, quando tinha um período de estiagem prolongado, tinha muita fome, o flagelo era grande, a migração da nossa terra era muito grande. Só para você ter uma ideia, lá, 60% do território baiano é situado no semiárido. Então, a Bahia, mais da metade da Bahia está na região semiárida, que é uma região seca. Mas nós começamos a trabalhar naquela época o conceito da convivência com o semiárido. Porque a seca, o nosso clima, nós não temos como combater o clima. Assim como aqui em Lauro chove muito, como é que vai combater o clima aqui? Dizer, não chove, chuva, vai para outro lugar? Isso não existe. O que a gente precisa aprender é conviver com a chuva que cai aqui. E lá no sertão, naquela época, a gente começou a introduzir esse debate, esse conceito, na verdade, que é o conceito da convivência com o semiárido. E começamos a trabalhar isso, porque a primeira coisa é entender a dinâmica do nosso clima. Que, para você ter uma ideia, nós passamos lá o período de chuva, ele pode chover entre 5 e 7 meses. Ali de outubro a abril pode chover, tá? Às vezes chove 2, 3 meses e depois não chove mais. Às vezes chove 40 dias praticamente seguidos e não chove mais, né? Lá na nossa região chove em média entre 500 e 700 milímetros de chuva por ano. Isso quer dizer que chove entre 500 e 700 litros de água por cada metro quadrado. Sim. Aqui em Lauro de Freitas passa de 2.000. Então aqui deve chover 3, 4 vezes mais do que na minha região. Tá? Mas a gente passa anualmente entre 5 e 8 meses sem chuva.
O ano passado, por exemplo, foram 10 meses. Então, por isso, se a turma naquela época achava, tem que combater a seca, no sertão não chove. E aí a gente começou a dizer, isso não é verdade. A nossa região é uma terra rica, que tem potencial, que produz muito. Agora a gente precisa aprender a conviver. É o quê? Plantar culturas que são adaptadas ao nosso clima, que resiste, né, e que aguenta esse rojão. E também desenvolver tecnologias sociais de acumular água. Né, guardar a água no tempo da chuva para consumir no período da seca. Então, uma das coisas que isso muito me orgulha, Lau, muito mesmo, eu conheci na minha época cemitérios de anjinhos, ou o quê? Cemitérios, naquela época dos anos 80, tinha cemitérios de criancinha, porque a mortalidade infantil era altíssima, muito em função da contaminação da água poluída que as famílias tinham acesso. Então, nós começamos a trabalhar esse conceito de armazenar água de chuva, tá? Então, nós desenvolvemos um programa de construir reservatórios, tá? De 16 mil litros ao lado da casa das famílias, principalmente da zona rural, tá? E essa água, 16 mil litros de água parada da chuva, ela é suficiente para abastecer uma família durante todo o período da seca. Sim. Então, Lau, eu conheci, por exemplo, uma mulher que isso me marcou no município de Brotas de Macaúbas, na comunidade de Jatobá. Essa mulher, uma mãe de família, ela tinha 3 crianças. Ela tinha uma de 2, uma de 1 e um pequenininho nos braços. Qual o problema? A fonte de água, onde ela pegava água para beber, para fazer a comida, para limpar a casa, para lavar roupa, para tomar banho, a 1,5 km da casa dela. Então, era 1,5 km para ir e 1,5 km para voltar. Então, ela passava várias horas do dia nesse trânsito. E as crianças? Porque eu não podia levar. Quem é mãe e mulher, imagine do que eu estou falando. Então, quando a gente construiu essa cisterna na casa dela, ela ajoelhou, agradeceu demais, porque ela passou a ter água potável, doce, água potável do lado da casa dela. Então, o conforto para a família, a segurança alimentar, a questão da saúde. Né? Então, a gente trabalhou muito isso. Uma outra coisa que eu trabalhei muito foi incentivar o nosso povo a criar animais que sejam adaptados ao nosso clima. Você não deve saber disso, você não é da área. Você sabia que uma vaca bebe 54 litros de água por dia? Então, imagina, se você está numa região que chove pouco, que passa grandes períodos sem chuva, tá? E você vai criar uma vaca que bebe 54 litros de água por dia? Ou é melhor você criar uma cabra ou um bode que bebe 6? Ou uma galinha caipira lá, o que passa uma semana para beber 1 litro de água? Sim. Ou criar abelha, que passa 15, 20, 1 mês, 2 meses para beber água, para beber isso. Então, nós começamos a trabalhar com os agricultores familiares exatamente essa mudança do olhar da nossa terra. Não é que a nossa terra é uma terra de coitadinhos, que não chove, longe disso. É uma terra rica, cheia de profissionais, né? Cheia de pessoas pensando dessa forma de adequar. Exatamente, trazer esse conceito e implementando essas tecnologias como exemplo. Tá? Porque, por exemplo, essa questão das cisternas, que a gente chama de cisternas, esses reservatórios, sim. Na época, a gente os nossos projetos, a gente tinha apoio da cooperação internacional. A gente recebia recursos da Europa. No nosso caso, da nossa entidade, o CEA, a gente recebia recursos da Áustria. Tinha lá o Instituto para a Cooperação Internacional austríaco que apoiava os nossos projetos. E a gente fazia 50 dessas cisternas por ano. Tinha ano que a gente fazia 100 e era a maior festa. Depois que o governo Lula chegou ao poder, nós pressionamos o governo, mostramos esse nosso projeto e ele adotou como uma política pública. E foi criado, a partir daí, um Programa Nacional de Mobilização e Formação para a Convivência com o Semiárido. Sabe quantas cisternas dessas já foram feitas em todo o semiárido baiano e brasileira? Mais de 1,5 milhão de tecnologias. A vida no semiárido das famílias mudou e muito. E nós começamos a trabalhar a água do consumo humano, a água da produção. A gente começou a incentivar junto a esse processo, o processo da organização comunitária, incentivando o associativismo, o cooperativismo, incentivando a criação de pequenos animais. Então,
Então, lá, eu venho dessa luta. Eu lá botei a minha vida inteira junto aos agricultores, as famílias quilombolas, agricultores familiares, ao meio rural, tá? E a uma certa altura da minha vida, da caminhada, nós percebemos a importância da política nas nossas vidas. E pelo testemunho do governo Lula, do governador Wagner. Sim. Então, a gente começou a perceber que nós tínhamos que ocupar os espaços de poder. Quem foi que disse que uma liderança dos movimentos comunitários não pode ocupar os espaços de poder para defender a nossa pauta nos espaços de poder, né? Então, a turma me escalou para me assumir essa tarefa. Então, eu jamais na minha vida pensei em ser político, em ser deputado, nunca fui, até então nunca tinha sido candidato a nada, e eu fui escalado isso em 2013. Então, eu disputei a minha eleição. Naquela época não era conhecido, era uma liderança de IRC regional. Eu disputei a eleição de deputado estadual na época e, para surpresa da Bahia e para minha grande surpresa, eu tive 35.210 votos lá. Faltou 300 votos para me assumir o mandato. Uma surpresa grande. Então, a partir daí, a nossa caminhada aumentou. Em 2018, eu tive quase 50 mil, tive a oportunidade de executar o mandato e em 2022 a gente não conseguiu renovar o mandato, mas tivemos uma votação expressiva, quase 43 mil votos, tendo em vista que tem hoje deputados de mandato com 27 mil votos. E eu tive 43. Então, eu me considero um deputado, como o próprio governador Jerônimo diz, Jacó, você é um deputado sem mandato, porque quem é da luta, com mandato fortalece, mas sem mandato a luta continua. Então, eu continuo trabalhando em defesa, buscando políticas públicas exatamente para aqueles e para aquelas que mais precisam no nosso estado. Jacó, a gente vai agora remontar a história, né? Isso a gente está falando parecendo que tem 500 anos. Isso foi ontem, né? Os governos todos, esse povo que está querendo aí, né? O poder de novo, Isso. Né? Tem 80, né? 80, 2006 aí, né? O nosso Galego ganha eleição na Bahia. Né? Isso. Que miséria esse nosso estado, né, na mão desse povo no passado, né? Quer dizer, teve que aparecer uma ONG, né? Vocês criarem para melhorar a vida do povo do semiárido, como você fala, aí são 60%, 70% do nosso estado, né, bicho? Esse povo quer posar de fazer, de reclamar da Bahia da Bahia de Rui, da Bahia de Fagner, da Bahia, né, de Gero. Lau, porque essa turma, e aí a gente precisa remontar a história do Brasil, né? Sim. Porque, só para você ter uma ideia, Lau, as pessoas entenderem da gravidade do que você está falando, no planeta Terra, Lau, tem algo em torno de 200 países. Sim. Tá? Quando a gente vai fazer o ranking, né, a classificação da riqueza, quais são, de 200 países, quando você vai classificar a riqueza, quais são os países mais ricos? Hoje nós somos o oitavo, Lau. Nós somos o oitavo país mais rico do planeta Terra, Lau. Isso. Então nós somos um país milionário. Eu lhe pergunto, Lau, você já viu algum filho de rico passar fome? Alguém conhece algum filho de rico passar fome? Então, por que nós somos filhos de um país rico e temos, quando Lula chegou no poder, metade da população brasileira passava fome, literalmente, não tinha acesso, né? Porque, pelo outro lado, nós somos, por 500 anos, um dos países mais desiguais do planeta. Um país rico, mas um país desigual. O que é que isso quer dizer? Que a riqueza do nosso país sempre foi concentrada na mão de uma minoria. E é essa minoria que Wagner e que Lula derrotou. Exatamente. Que é uma minoria que sempre se deu bem às custas da miséria do nosso povo. E aqui a Bahia, os indicadores na época de Lula, né? Que ele chegou ao poder depois Wagner. Qual estado no Brasil em 2003 que tinha o maior percentual de famintos no Brasil? A Bahia. Qual o estado em 2003 que tinha o maior número de pessoas passando sede que não tinha acesso à água potável? A Bahia. Qual o estado no Brasil onde as pessoas não tinham energia elétrica? Qual o campeão nacional? A Bahia. Qual o estado onde tinha o maior índice de analfabetismo? A Bahia. Qual o estado onde as pessoas
comia café com farinha. Lá eu fui criado comer café com farinha, carregando lata d'água na cabeça, cagando no mato, porque não tinha banheiro lá. A pobreza, a miséria no nosso país era muito grande. E quem era que governava esse país? Essa turma. 40 anos de ACM, né? 40 anos dele, mais 500 anos da turma dele. Sim. Com 500 anos da turma dele. Esse país, porque eu digo sempre às pessoas, digo, olha, gente, é rico, infelizmente, rico, uma classe rica, e também os metidos a rico não gostam de pobre. Você que está nos escutando, que mora na periferia, que você sabe do que eu estou falando. Quando alguém aqui de Tinga vai ali no bairro rico, que é um negro, as pessoas já acham que é bandido. Bandido. Já acha que já é o preconceito, porque acha que pobre, preto, é cidadão de segunda classe. Não merece respeito, não merece dignidade. Então, essas pessoas que governaram a Bahia por tanto tempo. Para você ter ideia, quando Wagner ganhou o governo aqui na Bahia, você sabe quantos anos tinha o último hospital que foi feito antes de Wagner começar? E olha que nós já fizemos 34? Roberto Santos tinha quase 40 anos. 40 anos. Entendeu? Então, a Bahia, na mão dessa turma, era um atraso de fome, de ameaça, de arrogância, de intimidação. Era o dinheiro na mão e a chibata na outra. E o povo da Bahia cansou. Né? E por isso elegeu Lula, elegeu Wagner, e a gente começou esse projeto que está mudando a vida do nosso povo. Isso. Minha mãe lavou roupa, né? Ela lavava pau branco. Eu morava aqui já no Itinga. Isso. E lavou para Milton Tavares, uma TV Aratu. Eu ia com mãe, às vezes, né? O cara não olhava nem pra mãe, né? Isso. Não tinha máquina de lavar, né? Saía daqui com 3, 4, 5 trouxas de... Imagina. Ele não olhava, que a elite é escrota. Isso. A elite, né? É um nojo. Ele tem nojo. Né? Tem nojo, né? Exatamente. Agora, o que é que faz ainda, rapaz? O preto, o pobre. Aí chega discutindo nos grupos, o pessoal reta, né? Se arreta aí, ele diz, porra, onde é que esse povo vê ainda, né? Num Flávio Bolsonaro, né? Porra, esse povo aí, né, rapaz? Aqui na Bahia mesmo, do ACM, do Roma, o outro que a gente ajudou a eleger esse filho da puta, ele agora tá tirando o de, né? o coronel, né? Isso. O que é que o nosso povo é o quê? É a educação, porque a gente também tem os letrados também. Eu vi um vídeo hoje interessante de um historiador ele falando sobre isso, né? Essa fala de coronel da 6x1, por exemplo, né? Que ele diz, porra, empresário, não existe o empregado não é seu empregador. Seu empresário não existe trabalho, não existe emprego. Aí o cara diz, o que se falava disso antes da escravidão, né? O escravocrata dizia isso, né? Isso. Não, porque você tem ideia, o Brasil foi o país no planeta onde demorou mais tempo a escravidão. Foram 350 anos, né? 50 anos. De escravidão. Quando foi para acabar com a escravidão, não por vontade da elite brasileira, mas por pressão da Europa, principalmente da Inglaterra, da França, e ameaçou. E se vocês não acabar com a escravidão, nós vamos parar o comércio internacional. Então, vocês vão perder dinheiro. Aí eles... E o que foi que eles fizeram? Eles botaram os negros para fora das suas terras, sem indenização, sem nenhuma recompensa. Inclusive, na primeira Constituição de 1891, estava lá escrito que os negros não tinham direito à terra, não tinham direito à saúde e nem tinham direito à educação. Tá? E incentivar os europeus a vir para o Brasil dando terra, dando crédito, dando todas as condições possíveis. Agora, os negros que ajudaram a construir esse país, eles botaram da fazenda para fora, tá? E botaram na lei. Isso é histórico. Tá na Constituição, na primeira Constituição da nossa República de 1891. O americano dá uma mula e um pedaço de terra, que não dá nada, como diz a música de Lázaro Matume, no dia 14 de maio. E no 14 de maio. Botou todo mundo pra rua e você não tinha emprego, não tinha comida, não tinha nada. Não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir. Exatamente. E ainda botou na lei. É proibido ter acesso à escola, à educação, à saúde, né? Então, e quando foi para acabar a escravidão naquela época, eles diziam o quê? Vai quebrar o Brasil, porque quem produz a riqueza somos nós, os ricos, os empregadores. 6x1, né? Mas quando foi criar, quando Getúlio criou o salário mínimo, eles também disseram a mesma coisa, vai quebrar. As leis trabalhistas de Getúlio. Quando criou a CLT. Quando criou o 13º, férias, vai quebrar o Brasil. Essa mesma conversa. Né? E agora com 6x1 é a mesma conversa que se repete. Então a sociedade brasileira, e principalmente a sociedade baiana, eu sou muito grato porque o povo da Bahia tem uma turma
que ainda apoia essa turma, mas é a minoria. A maior parte do povo da Bahia reconhece e tem consciência política para entender, né, que quem tem compromisso com a população que mais precisa nesse estado é a nossa turma, a turma de Lula, a turma de Wagner, de Rui, de Jerônimo, que nós somos um partido e um grupo político que governa para acabar, que é o que nos motiva, Lau, é acabar, diminuir a exclusão social. Que essa é a nossa meta. Está fazendo hoje o governo, levando a escola, abrindo estante, levando escola, saúde, né? fazendo universidade, fazendo UBS, né? o programa do gás do povo, é o farmácia popular, que são... Lá atrás o Luz para Todos, Luz para ainda todos. continua, Luz para Todos, Água para Todos. Esse conjunto de projetos sociais, para o quê? Para melhorar... para você ter ideia, quando prenderam Lula e tiraram Dilma do poder, que disseram que o país ia melhorar, o Brasil voltou para o mapa da fome. Em 7 anos botaram 30 milhões de pessoas no mapa da fome, na fila. Quem não lembra aqui da fila do osso, minha gente? Entendeu? Da fila do osso, isso é recente. Então a população precisa... Aqui na Bahia a gente tem consciência política disso. Sim. Não é à toa que nós estamos avançando. O nosso projeto político é reconhecido pelo povo. Direto ao Nordeste, né? O Piauí se vê muito grande nisso, né? O próprio Maranhão. Isso, né? Mas aqui na Bahia nós estamos há 20 anos, vamos inteirar 20 anos no poder. Né? E nós somos gigantes, né, hoje, né? Exatamente. País com 15 milhões de habitantes. Exatamente. Agora, você falando do coronel, que é essa movimentação dele porque você imagina você, ele está se né? despedindo da política agora. Porque imagina você, ele era um deputado estadual sem expressão. Deputadozinho ali. Com o apoio do nosso grupo, virou presidente da Assembleia. Com o apoio de Lula, de Wagner, de Otto, do nosso grupo, virou senador, porque o nosso povo não queria votar nele. Não queria. Inclusive, na época, Wagner, comprou várias camisas do PT com Lula para dar para ele, para rodar para Bahia, e ele usou essas camisas para se eleger. Né? Depois agora... Porque na época ele disse, agora o argumento dele era que ele tinha o direito à reeleição. Assim como Lídice também, porque quando ele entrou, a senadora era a Lídice, a mulher, né? Que era a Lídice. Agora a Lídice é uma mulher de projeto, uma mulher comprometida. Ela entendeu, recuou e não causou problema. Agora, no caso dele, ele chantageou, ameaçou, não aceitou e rompeu. E essa semana ele revelou que nunca votou no 13. Né? Então, lá, veja bem, é aquela, não sei se você conhece, muita gente conhece aquela história do escorpião e do sapo, né? Que tinha uma lagoa e o escorpião precisava passar de um lado para outro, da lagoa não, do rio, né? E chamou o sapo ali desconfiado. Eu não vou não, porque você vai me picar e você vai me matar. Eu não confio, não vou. Bora, rapaz, bora, venha que eu sou seu amigo. Eu também preciso de você, vamos fazer a parceria aqui. Aí o sapo, ele ludibriou, o sapo enganou o sapo botou ele no lombo, quando estava no meio da travesseira, ele foi lá e meteu o ferrão, matou o sapo e morreu afogado. Então, o que vai acontecer com ele... Era a índole dele, né? Ele é mau por natureza. Isso, então, o que vai acontecer, o povo da Bahia, como já aconteceu com tantos outros, né? O povo da Bahia reconhece, traidor aqui na Bahia, ingrato, não prospera, e o ostracismo político o aguarda, eu não tenho a menor dúvida, porque o povo da Bahia é um povo que reconhece o que nós temos feito aqui para melhorar a vida do nosso povo, lá, você não tem a menor dúvida. E essa caminhada sua agora é para valer mesmo, né? É para voltar para a Assembleia. Você está em quantas cidades hoje? Está umas 50 cidades? Não, nós temos muito mais, Léo. Teve votos na passada em mais de 300 municípios. Que bom. Foi em 323 municípios. Porra, legal. E nós temos uma capilaridade porque, lá, o nosso mandato é um mandato dos movimentos sociais. É um mandato dos povos indígenas, dos povos de terreiro, de morador de rua, das comunidades quilombolas, dos agricultores familiares. E esse povo, das mulheres, esse povo está esparramado em toda a Bahia. Então, nós estamos nessa condição política, irmanado com o meu líder, que é o senador Jacques Wagner, que é o governador Jerônimo Rodrigues. Jerônimo Rodrigues é meu amigo e irmão. Nós temos relação, eu conheço Jerônimo há quase 30 anos, porque Jerônimo veio da mesma minha origem. Ele é da roça, ele estudou, ele trabalhou numa ONG chamada MOC em Feira, e eu fundei outra ONG chamada CAA. Então, esse programa da cisterna, de assistência, muitos programas, essas entidades nossas eram parceiras, co-irmãs, como são até hoje. Então, nós temos a mesma origem, temos uma relação de amizade muito forte, e eu
tenho essa ajuda. Tenho a ajuda e a parceria do meu deputado federal, que é pré-candidato, que é Lucas Reis. Então, eu estou dentro de um grupo político e a nossa meta é me eleger deputado estadual, eleger Lucas Reis deputado federal, eleger Wagner Rui para o Senado, eleger Jerônimo governador e eleger Lula presidente. Esse é o nosso intuito e a nossa caminhada lá. Esse cenário nacional, você vê como é de Lula. Eu acho que é difícil, muito difícil a gente perder essa eleição, né? Porque, como diz, Lula ganhou a eleição da cadeia, saiu da cadeia e ganhou a eleição, né? Isso. Agora vai ganhar o Flávio Rachadinho, não vai, né? Agora que a gente vai, né? Porque, veja bem, eu tenho muita confiança porque Lula, nós, como na Bahia e no Brasil, nós não estamos fazendo campanha, nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando, nós estamos na gestão, fazendo entregas. Quem está fazendo campanha são os nossos adversários. Blá, blá, blá. Exatamente. Então, daqui a pouco vai chegar a campanha e nós vamos poder mostrar, né? Por exemplo, o Flávio Rachadinha, o que é que ele vai dizer do governo do pai dele, que ele apoiou, que era da família dele, quando morreu 700 mil pessoas no país? Quando morreu 100 mil pessoas, que o pai dele disse que não estava nem aí. Que quando morreu 200 mil, o pai dele disse que não era coveiro. Quando morreu 300 mil, ele remedou, ficou imitando a pessoa com falta de ar. O que é que ele vai dizer para o povo brasileiro da fila do osso? Ele vai querer mentir, como ele sempre faz. Ele mente, tenta enganar, mas a mentira tem perna curta. E nós vamos mostrar, porque o nosso governo Lula fez mais, infinitamente mais, em todas e qualquer área. Então nós vamos ter que comparar a inflação. A inflação, nesses últimos 3 anos, a média de inflação no anual, no nosso governo, foi metade da inflação do período dele. O crescimento econômico, no período Bolsonaro, cresceu 1,4%, no nosso período cresceu em média 3% ao ano. A distribuição de renda nesse país nunca foi tão grande como agora. Então, os indicadores, o PAC, as obras, inclusive aqui em Lauro de Freitas, uma infinidade de obras que foram feitas na Bahia. Então, nós vamos poder comparar com muita tranquilidade e o povo vai perceber. E Lula, para o nosso bem, porque não é. Eu falo sempre para as pessoas, digo, olha, se Lula perder a eleição, Lulinha já está com burro na sombra, porque Lula tem 81 anos, já é aposentado, o ex-presidente, ele não vai passar fome, ele não vai passar perrengue. Vai sobrar para a gente. Vai sobrar para nós, para quem mais precisa, para o povo de Itinga, para o povo de Portão, de Vida Nova, para o povo de Cajazeiras, para o povo que mais precisa, de São Cristóvão. Você mora aqui em Lauro de Freitas, né? Eu sou morador de Lauro de Freitas, sim, sou cidadão, morador, conheço essa realidade e estou muito preocupado com o que está acontecendo. Voto aqui na última eleição? Tive mais de 700 votos aqui, e estou me apropriando, conhecendo cada vez mais a realidade e estou muito preocupado com a situação de abandono que essa cidade se encontra, porque é lamentável. O ano passado as escolas lá funcionavam 2, 3 dias na semana. Lá, você sabe qual foi o orçamento anual do ano passado da educação de Lauro de Freitas? Não sei se as pessoas têm noção. Foram mais de 350 milhões de reais, rapaz. É dinheiro demais, é uma fortuna. Esse dinheiro foi parar onde? Porque a aulas eram 2, 3 vezes na semana e quando tinha aula não era o período todo letivo, não teve um fardamento, não teve merenda escolar. Você quer ser prefeito daqui, não, né? Não, longe disso. Ela ontem entregou. Mas é a preocupação, as escolas caem num pedaço lá. Ela ontem entregou o negócio de um cartão, né? Cartão, na verdade, ela vai depositar 200 conto, né? Na conta do aluno de 15 anos para frente, que ali 75% de frequência em sala de aula. Aí, numa das falas dela, ela disse que não entregou material escolar ainda do primeiro, dos meninos, até a 5ª série, né? Eu digo, porra, quer dizer que não entregou, por que não entregou? Porque eu quero dar satisfação. Não tem satisfação, não tem planejamento. Como é que você está em abril, tá certo? E não entregou material Fundi 1 e Fundi 2. Isso. Ele não tem sentido isso, Débora. Cara, é incompetente. Isso é maldade, rapaz. Isso é maldade, isso é desprezo. É desprezo e é um jogo aqui na cidade, você sabe disso, de quem está no poder na cidade hoje, né? Quem está perto dela, né? Isso. Eu tenho dito isso. Ela vai arrumar, tem que arrumar uns 100 milhões aí para
para fazer a campanha, ajudar a fazer a campanha de Neto, dos senadores, né, do pessoal do campo dela. Às custas da miséria do povo de Lauro de Freitas, de quem mora aqui em Vida Nova, em Tinga, em Portão, nesses bairros mais populares, que mora o trabalhador e a trabalhadora. Então você que é trabalhador, abra seu olho, porque voto não é mercadoria não para ser vendido. Voto não tem preço, mas tem consequência. Olha a saúde aqui que está funcionando, os postos de saúde caindo nos pedaços, sem remédio, sem atendimento, os hospitais fechados, as escolas sem funcionar, seu filho sem receber material escolar, sem receber fardamento, não tendo aula frequentemente. Será que vale a pena você trocar seu voto, vender seu voto para seu filho, sua família pagar essa situação? Isso é uma vergonha, isso me deixa indignado, Lau. Porque não, como é que é possível? Nós estamos no segundo ano, agora para acabar, inclusive eu quero saber... O vereador Flor, meu amigo, me disse que a prefeitura comprou 18 milhões de reais de livros. Sim. Cadê esses livros? Foram entregues ainda. Que nunca foram entregues lá, nós estamos quase no meio do ano. Gente, 18 milhões de reais de livro. É livro até umas horas, deve estar no depósito, no armazém grande. Cadê esses livros? Isso é uma vergonha, rapaz. Você está falando com legitimidade, você mora na cidade, né? Moro. Você mora na cidade, Mas, tá falando assim. Claro, porque eu tenho um compromisso, eu sou da classe trabalhadora, o que salvou minha vida foi a educação, cara, eu perdi meu pai com 6 anos de idade, a minha mãe era uma lutadora, ela era mascate, vendedora na feira, eu com 10, 11 anos eu ia pra feira com minha mãe no final de semana, ajudar ela a vender pra gente sobreviver dentro de casa, o que me salvou foi a educação. O futuro do nosso país está na educação dos nossos filhos. Aí você tem uma gestão que recebe 300 milhões, mais de quase 400 milhões de reais por ano, e deixa as escolas cair nos pedaços, sem aula, sem material, sem farda para criança, sem alimentação escolar. Isso é uma vergonha, isso é um crime, rapaz, isso é uma desumanidade. E não venha para cá dizer que foi por conta de Moema. Isso é conversa para boi dormir. O governo da ex-gestora já passou. Ela entrou e ganhou prometendo um projeto político para fazer mais e melhor. Por que é que não faz? Porque os interesses que ela defende, os interesses dos ricos e poderosos. Falando disso. Esses são os interesses que ela defende e despreza o povo dessa terra. Despreza quem precisa mais. E vem cá, falar na Picuí, como é que está a sua relação com o Moema? Eu lembro que você na Assembleia fez defesas, né, fervorosas da nossa ex-prefeita. Não, eu tenho uma relação boa com o Moema, não tenho problema nenhum com o Moema, não. Pessoalmente, eu acho que acredito que aqui em Lauro pode ser que a gente dobre, tenha o maior respeito, cada um tem sua trajetória de vida. Agora eu lhe digo uma coisa, eu sou petista, sou filiado ao meu partido e estou no meu partido a vida inteira e vou morrer aqui onde eu estou. Mas não foi boa nessa aí, não? Ela não tinha jeito. Para ela deve ter sido, não sei. Agora eu jamais sairia do meu partido porque eu sou grato. Né? O meu partido, não sem problema nenhum, não estou aqui, estou dizendo no meu caso, entendeu? Eu não vou mudar de partido jamais, entendeu? Para me dessegurar, porque está aqui na minha pele, aqui, ó, está na minha pele, entendeu? Então, eu também não tenho compromisso com erro não, Lau, errado é errado, porque as pessoas têm que ter coerência, Lau, porque não pode dizer, porque é meu aliado errou, eu vou dizer que está certo, o meu adversário fez o mesmo erro, eu vou dizer que está errado. As pessoas têm que ter coerência, certo é certo, tá assistindo, Moema. Não, Moema é minha amiga, irmã, não tem problema nenhum, não. Pode trazer ela, de governo boa. Do Estado, você foi deputado, foi quando, né, essas obras do governo do Estado, da infraestrutura da cidade, nosso CEPTIC. Isso. Né? Exatamente. A reforma do Menandro. A reforma do Menandro, essa obra estruturante que mudou a vida de Lauro, que é a obra de macro drenagem, que as pessoas não esquecem disso. Quando eu cheguei aqui, ainda alagava, dava uma chuva, qualquer chuvinha alagava o centro da cidade, dando prejuízo para os comerciantes. Uma obra de mais de 400 milhões de reais. Quem foi que fez? Foi o 13, foi o nosso governo. A orla que está sendo feita, quem foi que fez? Fomos nós. Tem um projeto engatilhado do PAC para fazer uma maternidade aqui também. Quem foi que vai fazer? O dinheiro vem de onde? Do 13. O que é que tem aqui nessa cidade? O conjunto de casas populares que tem aqui nessa cidade, quem foi que fez? Foi o 13, fomos nós. Então, o que tem de investimento, o que tem em Lauro de Freitas, foi o PT, foi o 13 que fez. São os governos Lula, foi Dilma, foi Wagner, foi Rui, foi Gerônimo. As escolas...
Uma escola milionária de mais de 30 milhões feita ali em Portão, uma escola tempo integral, o CEPTIC aqui também no centro da cidade, investimentos milionários, e nós estamos brigando com o governo. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião com o secretário, o Hospital Metropolitano, entendeu? O Menandro, a estrutura que o Menandro tem. Então você tira o que o governo do estado fez aqui, vamos tirar uma fotografia aqui e apagar. Vamos apagar aqui o que foi que o PT, que o Estrado fez aqui, para ver o que é que sobra aqui. O que era Lauro de Freitas quando os nossos adversários governavam a Bahia? O que é que Lauro tinha? Nada, a não ser fome, pobreza, miséria e dependência. Verdade. Lauro hoje é uma outra cidade pujante. Agradeço a quem? Agradeço aos nossos governos. E aí nós temos que agradecer a prefeita Moema, que ela deu uma contribuição importante. Eu não posso negar o que Moema fez aqui. Pode ter, quem quiser, pode falar o que quiser dos erros. Os erros todo mundo erra, mas nós temos que reconhecer o que Moema fez aqui em Lauro de Freitas. Ela é uma grande liderança, uma grande mulher, uma mulher de luta. Entendeu? A gente não pode errar, não pode escurecer isso. Agora, o que o nosso governo fez aqui transformou a vida dessa cidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora nós temos um governo, como era o governo, que é a turma do Bolsonaro, né? Porque a prefeita vai votar em Bolsonaro, o Neto vai votar em Bolsonaro e tem a turma de Bolsonaro. Então a turma de Bolsonaro é a turma da fila do osso, do fome, da miséria, de achar que não deve gastar dinheiro na educação. E é uma turma que comprou 18 milhões de livros, que eu quero saber onde é que esse livro está. É uma turma, eu quero saber que dia que os postos de saúde vão ser reformados. Vai continuar caindo os pedaços? Vai continuar a Lauro de Freitas abandonada no descaso? Isso é um absurdo. Agora, viu, Jacó, você é do PT, o PT aqui que está com Lula Maciel, né, tal. Mas a oposição na cidade hoje é Gustavo Ferraz, umas coisas muito soltas, todo mundo muito solto. O PT, e por que o PT não se posicionou ainda? Moema saiu, Moema agora é MDB. Porque você conversa com o Lula, tem conversado com o Lula? Não, pouco, eu quase não converso com o Lula a respeito da liderança. Agora eu também faço a mesma pergunta, por que o PT não se posiciona? Por que lá o vereador do PT aqui apoia a Moema e ninguém diz nada? Eu quero saber, isso é uma vergonha. Isso me indigna, porque a direção do partido aqui no CIEL toma uma posição. Expulsa logo o que é que está acontecendo? Como é que pode o vereador que era e liberou um vereador para fazer isso? O cara se elege pelo partido, quer dizer, nós estamos sendo usados pelos oportunistas incoerentes, que não tem projeto, que o projeto é seu umbigo, que usa a política como espaço de poder para se dar bem na vida? Nosso partido não comporta esse tipo de gente. Para fazer como o nosso candidato a prefeito, que é uma vergonha. O camarada Uzá, que era PT, estava no governo do estado, tá lá vídeos e vídeos. Tô com o governador, que é o governador, que é o governador, que é o governador. Aí, de repente, muda de lado, vai dar uma mudança de 180 graus. Isso chama-se oportunismo, rapaz. A sociedade não aceita isso, não. Isso é traição. As pessoas precisam ter responsabilidade coerente. Então, por que veio disputar a prefeitura pelo PT? O PT era bom, era até outro dia, agora não presta mais. Isso é uma vergonha. Lauro de Freitas não merece ter liderança desse naipe, não. Aqui está precisando de renovar, de ter pessoas sérias, honestas, que se preocupem com a vida do nosso povo. Agora, viu, Jacó? O Carluxo do PSB fala muito nisso, nessa coisa que o Moema fez, né? Ela botou a direita como de direita, a extrema-direita no governo, administrou com esse povo. E aí, deu no que deu no final. Isso. Já a Débora Regis, ela tá aí, ela faz uma gestão de ferro na mão, né? De cacetada em todo mundo. Os vereadores estão todo mundo ali, estão todos com ela, mas tudo como ela quer, do jeito dela. O chicote na mão e o dinheiro na outra. Tem um secretário lá que diz, inclusive, porra, parece que Débora ganhou a eleição, ela e Bruno somente. Mas tá todo mundo ali junto dela, né? Ela fez agora um bocado de mudança aí, mas ninguém sai, ninguém larga o osso ali, colado com ela. Moema não vacilou nisso não, de ter feito o que a Débora tá fazendo agora, porque eles acham que estão certo. Débora, você vai começar com Débora, com o Bruno e tal, eles estão certos. Esse chicote na mão e vou esperar a eleição, vou separar 200 milhões, vou comprar todo mundo e vamos reeleger. Quando a CM governava a Bahia, era esse mesmo modelo, o chicote na mão, o dinheiro na outra e o povo abandonado, passando fome, sem escola, sem água, sem educação, sem energia, a cidade abandonada, esse é o modelo. Porque ela faz uma gestão com o núcleo dela da direita e todo mundo comendo os restinhos. Intimidado. Moema todo mundo, Moema botou bolsonarista dentro do governo, tinha todo mundo aí, não vou citar nomes aqui, a gente todo mundo na cidade sabe. E esse povo cresceu demais. Moema não tá aí, Moema não tem nada, Moema não... Moema deixou roubar, eu não sei se deixou roubar, se roubar e tal, mas não tem nada da política, Moema.
A conta chega, né? Errou, é isso que eu estou dizendo. Errou, é um fato que errou. Largou aí na política, solta, errou. E tá pagando a conta, aí a conta paga. Entendeu? Não é que tem uns acertos, mas tem uns erros. E a história da mulher hoje, essa coisa do feminicídio no Brasil, da violência contra a mulher, se você é autor de algumas leis no Estado, isso é fruto exatamente das políticas do grupo da prefeita daqui, que é o grupo de Bolsonaro. Sim. Que incentivou o ódio, Sim. que incentivou o armamento, Sim. que diz que a mulher, lugar de mulher é para cama e cozinha. Mulher não tem que ter independência, a mulher não pode responder ao marido, a mulher tem que ser submissa ao marido. Então se incentivou a intolerância, o ódio, a cultura às armas e a opressão contra as mulheres. Sim. E o resultado hoje está aí, essa febre Sim. que assola a sociedade brasileira, que virou moda os homens matar as mulheres. Os homens não, os covardes, os criminosos, que estão se achando tanto que se acham no direito de ser dono das mulheres, né? Então, e estão matando as mulheres por tudo. Se hoje você tem sua filha, se um caba que acha ela bonita vai querer namorar com ela, ela diz que não, os cabas estão achando o direito de matar ela. Outro dia deram não sei quantas sacadas numa jovem porque ela negou que não estava afim. Outro dia, aqui em Grapiúna não, em uma cidade aqui do Baixo Sul, que eu vou lembrar o nome, ali perto de Grapiúna, um jovem, um homem, vizinho da mulher, a mulher com filho, com relacionamento, ele em cima dela, ela não topou, porque tinha um marido dela, tinha um relacionamento, foi o que ele fez, matou ela, não contente, matou o filho dela de 6 anos. Meu Deus. Diariamente a gente vê isso. Então isso é um flagelo. E isso a gente precisa enfrentar. E no meu mandato, eu fui um deputado que fiz uma lei, Lau, que dialoga com a Lei Maria da Penha, que obriga os bares, a todos os espaços públicos, aos ônibus, a avião, ao ferry-boat, a trio elétrica, a botar uma plaquinha dizendo que importunação sexual contra as mulheres é crime. Da cadeia, ligue por 180. É sua lei, né? É minha lei. A importunação sexual na Bahia foi uma lei minha, da minha autoria, e eu me honro muito por isso, né? E que tem impactado bastante, inclusive que gerou a campanha Não é Não, Respeito às Minas, tudo tem a origem nessa lei e que está surtindo muito efeito, onde muitos machões estão indo para a cadeia, que se acham no direito de querer matar as mulheres. Então, esse é um debate que a gente precisa fazer com frieza, com responsabilidade. Então, as mulheres que estão nos escutando aqui, vocês sabem quem foi que incentivou tudo isso? Foi o governo Bolsonaro. Sim. É a turma do Neto. Sim. É a turma de que governa aqui, Lauro. Sim. É essa turma que governou esse país a vida inteira, que deixou nosso povo pobre, preto, trabalhador, na miséria, abandonado por séculos. É essa mesma turma que estão aí aprontando mais essa contra a população e a democracia brasileira. Você tem uma relação boa com o vereador Flor, né? Inclusive está te apoiando na cidade, né? Flor é um amigo e irmão que a vida me deu, para além do mandato de vereador, mas é um vereador que me apoia. É um homem de luta, nós ajudamos ele a retomar o seu mandato. Sim. Inclusive, por isso, os partidos se sentem tão à vontade que resolveram fraudar a cota de mulheres. Imagina, tem que ter 30% de mulheres e ele bota as mulheres laranja. Eu espero que as mulheres também não aceitem mais isso, porque isso dá problema. Né? Botaram as mulheres como laranja, fraudaram. Eu acredito que ninguém é doido, porque a justiça está em cima. Isso é importante. Né? Fraudaram a cota de gênero de mulheres e perderam os mandatos, e Flor retomou o mandato, um mandato de posição firme, um mandato de oposição clara, um mandato que defende, que é alinhado ao governo Jerônimo, a Lula, e que faz a defesa intransigente e que vai fazer a diferença na Câmara, não tenho a menor dúvida. Eu soube que você botou um dinheirinho também aqui da emenda, né? Hoje o deputado tem o quê? 8 milhões de emenda? Hoje o deputado tem 8 milhões, na minha época tinha 2. Tinha 2, é? Era. Meu Deus do céu. Mas você botou Mas mesmo assim eu botei 400 mil para fazer a praça 8 de março, que é uma praça que tem uma simbologia, né?
8 de março, Internacional da Mulher e exatamente. tal. Porque ali, eu não sei se você sabe que ali teve uma chacina. Sim, né? sim. Então, ali era uma área, quando eu andei lá, uma área bastante degradada ali em Vida Nova. Né? E é uma praça que é uma praça das mulheres, em comemoração Sim, 8 de 8 de março. março. Você botou Então, 400 mil reais botamos 400 mil, a Condé fez, a praça reformou, e hoje nós tratamos sobre essa praça, pedindo para a Condé, e nós vamos logo ir lá na Condé, uma reunião com o doutor Trindade, para que ele possa mandar a equipe da Condé lá para fazer uma manutenção naquela praça, porque a gente soube que ela está precisando de fazer uma manutenção nessa e em outras praças aqui no município de Lauro de Freitas. Então, porque é isso, eu não estou na política motivado para ganhar dinheiro, para fazer negócio. O meu mandato, os nossos mandatos são instrumentos de luta para defender os interesses daqueles e daquelas que mais precisam, Lau. Essa é a nossa motivação. Você tem a primeira eleição, a segunda, né? E a terceira você se elege de verdade. Eu me elegi na segunda. Na segunda, já na segunda. Na terceira não você consegui na terceira. E vou voltar agora na quarta. Ficou rico como deputado? Não? Ganhou muito dinheiro, comprou casa? Não. Trocou de mulher? Não, graças a Deus, Lau. Eu estava reparando, eu conheci minha esposa, tem 40 anos. Que legal. Ela é de uma comunidade rural, o amor da minha vida, Jacira, tá? Tenho 3 filhos, Tâmara, Ícaro e Cainã, todos 3 criados, formados, graças a Deus. E a religião qual é a sua? Eu sou católico, né? E a minha mulher, a minha família, que é tudo que eu tenho, que me dá força, que me sustenta. E como eu te falei, cara, antes de ser deputado eu tinha carro, quando eu terminei o mandato nem carro eu tinha. Né? Então, não estou na política, a minha vibe não é essa. Para fazer dinheiro, é um sacerdócio, é uma ferramenta de luta. Né? Eu fui escalado para assumir esse espaço exatamente para defender os interesses dos povos indígenas, do povo da periferia, do povo negro, dos povos de religião de matriz africana, das comunidades quilombolas, das mulheres, né? Da população LGBTQIA+, que é outra população que é marginalizada, por pessoas de doença falciforme, e tantas outras pautas, você entendeu? tem esse voto ainda, esse voto da consciência, esse voto da luta, existe ainda, não é só o voto do dinheiro, com certeza. Não, eu não comprei nenhum voto, Lau. Né, bicho? Quando eu fui eleito, eu não tive apoio de nenhum vereador e não comprei nenhum voto. Né? Então, a construção... E você imagina como é que você se mantém um mandato sem dinheiro, porque hoje é isso. Eu tenho uma liderança no município de Ilhéus, eu não vou dizer o nome, que estava encostando, que a gente estava se ajudando. Né? Aí chegou lá um deputado e começou ofereceu pro Caba 10 mil reais por mês. Eles estão Aí o Caba diz, não deu mais. Tá, entendeu? Então eu não construo. Você não, vai embora. Né? Eu vou fazer o quê, Lau? Eu vou lhe dar 15, não tem que lhe dar 15. Não, mas é isso. Se tivesse, não daria. Ô, Lau, se você faz da política... Imagina, o cara dá 10 mil reais para um vereador. Por exemplo, no Extremo Sul, tem uma deputada aqui, que eu não vou citar o nome, que o apelido dela é a deputada do Pix. Em Teixeira de Freitas, tem uns 5, 6 vereadores que recebem 15 mil por mês, isso há 2 anos. Isso mesmo. Em Medeiros Neto tem mais uns 5, então tem mais, ali na região ela tem uns 15 ou 20 ou 30 vereadores que banca de 5 a 15 mil por mês há 2 anos. É isso mesmo. Ô, Lau, um deputado estadual, em 2 anos de mandato, recebe 1 milhão e 200 de salário. Como é que vai gastar 15, 20 milhões para ter um mandato? Essa conta fecha, Lau. É uma mágica aí, né? Que mágica é essa, Lau? Entendeu? Então, a minha vibe não é essa. Eu acredito que a política... Quem quer ganhar dinheiro, vai empreender, vai para o comércio, vai ser empresário. Na política, tem que servir a pessoas e aqueles e aquelas que mais precisam. Porque eu volto a dizer lá, o que me motiva e o que me deixa muito animado é trabalhar para que o nosso país, que é um país tão rico, possa ser um país onde o nosso povo possa viver bem, Lau. Que seja um país menos desigual, onde os nossos jovens possam ter escola de qualidade, onde o nosso povo possa ter saúde de qualidade, onde os nossos agricultores familiares possam ter sua terra para plantar, onde a gente possa ter uma sociedade que viva bem, sem ódio, sem preconceito. Essa é o que me motiva, Laura. Você não pode ser a 8ª economia do mundo e com um povo miserável, né? Faltando passando fome, rapaz. Viver, e né, você quer ver coisa aqui nesses bairros periféricos de Lauro de Freitas, São Cristóvão, Salvador. Você vai no subúrbio ferroviário, é uma miséria. Tu vai aqui nessas cidades aqui do Recôncavo, você vê... Isso melhora sem a revolução, não? Não,
Não, é Se melhora, a democracia, na China, a sociedade que a China vai melhorou avançando. rápido em 1949, daqui a Não, pouco mas tá hoje a China tem 5 mil anos de história. Sim, sim, mas é 49 é a miséria absoluta Mas ali, que a partir de isso, 49 a gente deve exatamente, essa mudança radical. exatamente. Olá. E na China você não tem o político como tem, o político é do Estado, todo mundo ali exatamente. dá certinho. Olá. A gente consegue fazer isso, melhorar esse país com mais quantos anos? Mais 500 anos? Mil. Olá, deixa eu lhe dizer uma coisa, só o que me incomodou, porque essa coisa, quando a gente compara, né? Sei. Irecê, de onde eu venho, tem 80 mil habitantes, tá? Aqui, o bairro da Paz, em Salvador, que Salvador é governado pela oposição, né? Que querem governar, né? Que é os bonzão, que eles dizem são os porreta, né? O bairro da Paz, em Salvador, tem 80 mil habitantes, tá? Tu sabe quantos postos de saúde tem em Irecê para 80 mil habitantes? 22. Sabe quantos agentes comunitários de saúde tem em Irecê para 80 mil habitantes? Algo em torno de 150 agentes de saúde e 22 postos de saúde. Você sabe quantos postos de saúde tem em Salvador, no bairro da Paz, que tem 80 mil habitantes, Lau? Você sabe quantos tem? Uns 10. Tem um. Tem um. E por que esse povo manda tanto tempo em Salvador? Me explica também. Disse que tem um acordo aí para ficar eles comandando em Salvador e a gente comandar a Bahia. Será que existe isso, não? Eu acho que o povo vai ter que abrir o olho, Lau, porque não é possível. Eles estão lá o tempo todo, né? É isso, as pessoas têm que ter... Quando foi que teve Lice, depois mais ninguém. As pessoas têm que ter a consciência política, despertar, entender que esse povo rico, da elite branca, odeia o povo, a classe trabalhadora. Aí domina com os meios de comunicação, com o clientelismo, aí faz do voto mercadoria, aí dá 10 mil para a liderança. Porque tem liderança em Salvador que com 200, 300 votos que recebe 10, 15 mil de salário. A prefeitura de Salvador sustenta derrotados da Bahia inteira, ganhando 20 e tantos mil lá da prefeitura de Salvador. Entendeu? Agora, esse povo, que esses estaduais que estão fazendo isso, é bancada federal que não tem dinheiro do Estado para fazer isso, né? O deputado federal, você tem esse jogo todo lá, se custa 80 milhões por ano. E a maioria são milionários. Esses são empresários, que tá lá fazendo negócio. A maioria são empresários. Agora que um deputado estadual tem esse dinheiro para estar comprando todo mundo, pois é exatamente isso. Você não compra ninguém, né? Tem negócio de... Como? Mas diz que Lucas tem dinheiro, Lucas, né? Não tem. Lucas é um deputado, é um jovem. Ele é um jovem lá, ele tem 38 anos. 38 anos. Ele vem do movimento estudantil e ele começou a militar na política. Ele é um homem muito inteligente, competente. E Valdir Pires, o nosso ex-governador, no seu último mandato em vida, ele era vereador de Salvador. Você lembra disso? Lembro. Que Valdir era vereador. Sim. Você sabe quem era o chefe de gabinete de Valdir Pires? Era o menino, Lucas Reis. Então, Lucas é um homem inteligente, preparado e que tem uma experiência política enorme. Trazê-lo aqui para bater um papo isso, da experiência que ele acumulou com Valdir Pires, Wagner atraiu ele para trabalhar com ele. E hoje ele é chefe de gabinete de Wagner. E a lógica é a mesma lógica nossa. É usar os mandatos para defender os interesses daqueles e daquelas que mais precisam. A gente tem o que na Assembleia hoje, no seu naipe? Tem o que? Tem uns 10 se tiver, né? Se tiver, né? 10. É fogo, né, bicho? E no Congresso Nacional de 500, Lula tem cento e poucos, né? A maioria é empresário. E o pior, lá, ainda tem deixa eu calar minha boca, ainda tem outros aí que que acaba com o nosso povo, ainda usa o nome de Deus por o meio, blasfemando. Ainda usa o nome de Deus, blasfemando. Tem deles aí que é só Jesus na causa, que fala no nome de Deus, fala de Cristo. Mas pregam uma coisa e fazem outra. E essa luta por esse Senado, que eles querem porque querem fazer a maioria do Senado à direita, né? Nessa coisa né? de querer peitar o Supremo Tribunal Federal. É porque eles querem acabar com a democracia. Acabar com a democracia. Como o Bolsonaro fez, tentou, não conseguiu, balançou. A nossa democracia está fragilizada, a ofensiva continua e agora eles querem ter maioria no Senado. Não é para outra coisa, não. Para tirar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Para fazer como a Hungria fez. Que acaba com a imprensa, acaba com o judiciário, bota um judiciário aliado politicamente e destrói a democracia brasileira. Então, essa eleição desse ano, o tema central da campanha que nós temos que debater é a defesa da democracia. Os democratas não podem eleger essa turma, porque nós temos um bem maior. Divergências, elas são importantes. O presidente do Brasil jogou na extrema-direita hoje, que é recente, né?
né, que floresce com o bolsonarismo como e tal, o Hitler era extrema-direita e causou a Segunda Guerra Mundial. Como o Netanyahu é extrema-direita e está fazendo guerra, matando os palestinos, matando crianças, agora atacando o Irã. É um povo que só tem ódio, tem desprezo por aqueles e por aquelas que mais precisam, tem um projeto de poder, não tem projeto de desenvolver o país. Então, a turma que prega muita mentira, muito ódio, né, muita enganação e que atacam, acima de tudo, a democracia, as instituições democráticas. E a 6x1? O relator estava lendo hoje que vai ser o menino, né? O menino daqui da Bahia, né? Eles criaram uma comissão especial, que está até aqui na cidade, ele que é do Republicanos, Léo Prates. E você acha o quê? O governo vai para cima disso, né? Para ver se a gente melhora essa situação. Eu acredito que Léo Prates, ele é um caba inteligente, tem uma ótima relação com ele, um maior respeito. E eu não tenho dúvida que ele vai fazer um relatório que vai encaminhar para a aprovação desse projeto. Porque é necessário. Porque enquanto o coronel diz que é contra, porque isso vai prejudicar os empregos, isso é mentira. Né? Que é a questão de humanidade. Porque você que está me escutando, Léo, quem é o trabalhador aqui de Lauro de Freitas? Da classe trabalhadora, o cara trabalha 6 dias na semana. O pai e a mãe tem um dia, inclusive para a mulher, um dia de folga na semana. O cuidado com a família, para cuidar dos seus filhos, isso é injusto, isso é desumano, rapaz. A sociedade precisa avançar. É um novo formato de escravidão, esse 6x1. Nós temos que dar um salto. Nós temos que vencer a escravidão 2.0. Nós já vencemos uma etapa lá no século XIX e nós temos que vencer agora no século XXI novamente. Não temos saída. Então, é um debate urgente, necessário, que o nosso governo está pautando e que eu acredito que Léo vai dar um parecer favorável e o Congresso vai aprovar, porque o nosso governo vai para cima e a sociedade também apoia e precisa. Né? Então, eu acredito que nós vamos conseguir aprovar e vai ser muito importante para a sociedade brasileira essa escala 6x1 sem redução de salário, porque estão mentindo. Porque essa turma dos adversários mente, é igual lá para nós, mente igual para cachorro de preá. Você já escutou a expressão cachorro de preá como é? Você sabe o que é cachorro de preá? É o caçador. Já comi preá. Os cachorros caçador, pra gente, né? Cachorro de preá, o cara tá caçando tatu. Né? Ia caçar um tatu. Aí tá lá o cachorro no mato, aí daqui a pouco o cachorro começa a latir alto, desesperado, uau, 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 uau. Aí quando o dono chega do cachorro que vai olhar achando que é um tatu, quando chega lá é um preá. Né? Então, cachorro de preá é um cachorro de alarme falso. Né? Você gosta. Então, enfim. Um papo bom, viu? O cara é preparado. Foi deputado também, viveu a experiência na prática, no parlamento, com os mais variados pensamentos. E a experiência de vida lá. A experiência da vida. E o PGP de Gera? Vai começar o PGP aí, né? Vai começar essa semana em Irecê. Inclusive, eu quero aproveitar aqui seus microfones para convocar toda a sociedade de Irecê, porque é um momento lá de escuta, tá? O nosso governo vai começar esse processo no território de Irecê. E você de Irecê, tanto os jovens, você da juventude, você agricultor familiar, quilombola, você pequeno comerciante, professores, agentes de saúde, profissionais, enfim, o conjunto da população, você do poder público, vereador, secretário, prefeito, participem. O nosso evento vai começar no sábado à tarde, lá. É o primeiro, né? É o primeiro, né? Primeiro é no sábado à tarde com a juventude do território. Né? Sábado não, desculpa. Dia 1º, que é sexta. Sexta agora. Né? Sexta agora à tarde, com a juventude. E no sábado com as lideranças em geral. Então, o que é o PGP? É uma escuta, onde vai se escutar da sociedade quais as pautas da sociedade, do território de Irecê, para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento urbano, para a agricultura familiar, para as comunidades quilombolas, para as mulheres. Né? Então, por exemplo, eu tenho certeza que uma pauta importante que vai surgir para Irecê é a construção de uma maternidade de média e alta complexidade, que precisa ter no território. Nós já temos um hospital regional, nós já temos tratamento de câncer, nós já temos... fazer hemodiálise no território de Irecê. Já temos um complexo de saúde potente. Agora nós precisamos de ter uma maternidade. Então essa é uma pauta. Uma outra pauta que eu acredito que vai sair, que os artistas, a turma da cultura clama e precisa,
é um teatro. Porque nós temos a força cultural do nosso território grandiosa, mas nós não temos. Para você ver, Irecê recebe um Festival Internacional de Teatro. E não tem um teatro. E o território comporta quantos São municípios? 20 municípios, quase meio milhão de pessoas, né? Então, essas, entre outras pautas, surgirão. Minha Casa Minha Vida, a ampliação do projeto de cisternas, né? Enfim, um conjunto de estradas para as comunidades rurais, um conjunto de pautas elas vão surgir. E o governo vai o quê? Escutar. Então, ele vai escutar isso. No final de julho, quando terminar toda a rodada da Bahia, o nosso governador vai sistematizar e vai registrar o seu programa de governo. Então, o que Jerônimo vai propor para a Bahia para os próximos 4 anos não vai ser coisa tirada da cabeça dele. Vai ser um processo de escuta. Essas oitivas populares. Essas oitivas que vai escutar milhares e milhares de pessoas nos 27 territórios de identidade. Então, um momento importante, eu quero conclamar a população de Irecê e a população de Ceabra. Esse vai ser o corte, né? Esse corte importante, viu, assessoria? Esse corte vai ser Irecê, que é 1 e 2, e Ceabra começa 2 à tarde com a juventude e dia 3, que é no domingo. Então, isso é os 2 territórios irmãos. Irecê e Chapada são os 2 territórios onde vai dar início o PGP participativo, com a presença de Jerônimo, com a presença de Wagner, com a presença de Rui, com a presença de Otto, com a presença dos nossos deputados estaduais e federais e com a presença de vários secretários de estados que vão participar desse grande evento. Certo, velho. Prédio nas praias de Salvador. Isso é outro absurdo. E aí? Salvador, pra você ver, olha o projeto dos bonzão, né? Que é os mesmos aqui que governa Lauro. A população da periferia de Salvador passando necessidade, completamente abandonada, tá? Salvador, pra você ter ideia, qual a cidade na Bahia que tem a pior saúde? Salvador. Qual a capital do Brasil que tem a pior taxa de educação infantil? Qual a nota mais baixa no Brasil da educação infantil? Salvador. Qual a capital no Brasil com a ausência de creches adequadas? Salvador. É uma cidade que vira as costas, que abandona a sua população. É Salvador. Pelo outro lado, agora estão querendo tirar a praia da classe trabalhadora. Por quê? Porque estão incentivando a construir prédios altos na beira da praia, mansões. Hoje mesmo eu visitei ali em Estela Maris, uma construção lá de um prédio que é um apartamento por andar e cada um com uma piscina. Ali deve custar dezenas de milhões de reais. Imagina, né? Estela Maris. Logo ali do lado do Hotel Catuçaba, do lado do Hotel Catuçaba, que recebe a granfinagem, tem um lixão que dá acesso a uma praia maravilhosa. Um lixão tá lá para quem quiser ver. Uma vergonha. Do lado estão querendo construir uma torre não, 9 torres de 16 andares na beira da praia. Loucura, né? Então vai daqui a pouco, porque aí você vai para a praia para quê? Para tomar sol. Não vai ter mais sol. Você vai querer ir na praia para querer fazer o quê? Os barraqueiros não vão mais vender. Então, enfim, é um descaso grande. Inclusive, quem me convidou foi o companheiro Marcelo, né? Ele é do PV, é uma liderança, um dos fundadores do PV da Bahia, um cara muito gente boa, que me chamou para me conhecer essa realidade e fazer esse debate político. Então, é isso. É uma cidade que exclui a pobreza e que privilegia, que leva privilégio para aqueles e aquelas que são os milionários abastados e que aí como lá diz, daqui uns dias ali em Estela Maris, na hora que alguém aqui de Itinga, de Vida Nova, de Portão ou de São Cristóvão for lá, a polícia vai encostar para dizer o que é que preto pobre aqui é bandido. Entendeu? Ou segurança particular. Porque lá a praia não vai ser mais local da classe trabalhadora usufruir. Vai virar uma classe exclusiva dos branquinhos, dos riquinhos, dos milionários, que não gosta do nosso povo, que despreza a população da Bahia. Isso é lamentável e a gente está utilizando o seu espaço aqui para denunciar mais esse descaso que está acontecendo em Salvador. Jacó, já está terminando o programa. Dia 1º de maio, né? Dia do Trabalhador, na sexta-feira. A gente terminar com você, uma mensagem para os trabalhadores do Brasil e do mundo, né? Você vai estar lá, e claro, vão ter... A gente vai ter um movimento aqui no Largo do Caranguejo, né? Isso, eu quero mandar o meu abraço para toda a classe trabalhadora de Lauro, da Bahia e do Brasil,
dizer que vamos nos manter unidos, vamos nos manifestar para defender os nossos interesses, porque nós precisamos valorizar a classe trabalhadora, nós precisamos aprovar o fim da escala 6/1, nós precisamos aprovar um projeto que está lá enganchado, que favoreça os motoristas e os trabalhadores de aplicativo, que são os explorados, que favoreça e que beneficie os trabalhadores de Uber, de 99, que também são explorados, com as plataformas que ficam com algo em torno de 30% a 40% de todo o ganho dessa turma. Vamos nos manifestar na defesa dos nossos interesses. Nós não temos outro caminho a não ser a luta, a resistência, a perseverança, e por isso, viva a classe trabalhadora de Lauro de Freitas, da Bahia e do Brasil. E muito obrigado, Lauro. Pois é, isso a gente recomenda aí, viu? Um deputado vale a pena o voto, né? Um deputado da coisa do ideológico, né? E tá junto do nosso povo, dos que mais precisam do nosso Estado. Tá bom? Valeu.